Antes de mais nada, quero me apresentar para vocês. Eu sou Estela Fachin, sou jornalista, apresentadora das transmissões da ABCC. Por falar nisso, hoje estaríamos em pleno bocal de ouro, né? Começando a disputa hoje, já teríamos os machos e as fêmeas avaliados morfologicamente no bocal de ouro. Também já teríamos começado aí as transmissões, as exposições passaporte, né? Lá já no mês de março. O pessoal tá entrando, que bom. Sejam muito bem-vindos à nossa live da BCCC, primeira live nessa onda de lives que a gente está tendo nessa quarentena. A gente sabe que o mundo inteiro está parado, né? E a BCC teve essa brilhante ideia, inclusive quero mandar um abraço para a Fran, para Francine Neuschrank e também para Marina Bonatti, que organizaram toda essa live, esse bate-papo ao vivo, para que a gente possa entreter vocês, conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta, que é cavalo crioulo, né? E o nosso primeiro bate-papo vai ser justamente sobre morfologia. É um assunto que não se esgota, né? E a gente tem um convidado muito especial, que inclusive vamos ver se ele já está por aqui. Vocês podem me contar vocês, enquanto isso. Estou chamando Rodrigo Albuquerque Pi, nome de peso, né? Que vem conversar conosco. E ele já vem. Ei, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Estela. Boa noite ao Boa pessoal que nos noite. assiste via Instagram. É um prazer enorme poder participar dessa primeira live oficial aí da BCC, no momento difícil que estamos atravessando, né? Mas com certeza vamos sair todos com êxito e saúde, principalmente dessa fase aí. E essas programações dessas lives, principalmente aí que estão ocorrendo diariamente aí em todos os setores, acabam nos aproximando aí nesse momento de distanciamento social, né? E poder falar de cavalo dessa maneira para nós é sempre muito prazeroso. Com certeza, nós já tivemos aí algumas iniciativas que eu achei muito bacana, algumas cabanhas que já fizeram suas lives também, a Basca fez, a cabanha Bela Aliança fez, os próprios ginetes se organizaram, ontem fizeram uma, uma live que foi muito legal também, foi o Zeca, Daniel, o Fagão, e o pessoal do Frido Proprietário tem feito também lives muito interessantes. E agora aqui na BCC a gente também abre esse circuito aí de bate-papos ao vivo para falar do nosso cavalo crioulo. Começando com esse assunto que não se esgota nunca, morfologia, né, Rodrigo? Eu quero, antes de mais nada, apresentar o meu convidado, né? Que eu acho que ele dispensa apresentações, mas é importante que a gente fale. Rodrigo Albuquerque Pi, ele é médico veterinário, ele é criador também da Cabanha Capão Redondo, técnico da BCC há 20 anos, né, Rodrigo? Só isso. Já passa rápido o tempo. Jurado também da raça, neste ano, inclusive, cotado para ser o jurado da morfologia, vai ser a tua terceira Expo Inter, a tua terceira morfologia, já julgou freio de ouro também e outras modalidades. E também criou um curso de morfologia, e justamente esse é o tema do nosso bate-papo. Tu criaste um curso lá em 2007, que depois virou DVD, certo? E hoje teu curso ele é utilizado nas reuniões de capacitação de jurados da BCC, né? Então tem um trabalho aí com um embasamento bem forte. Apresentei Exatamente. tudo? Sim, sim, perfeito, perfeito. Desde 2007 que a gente começou com esse curso presencial, né? Principalmente para grupos de cabanhas, núcleos, muitos núcleos, a gente participou com o curso. Em 2015, nós transformamos ele em um curso online. Em 2016, com o apoio da BCC, a gente transformou num DVD. E aí, desde o ano passado, já quando foi criado o Colégio de Jurados da BCC, por intermédio do Leandro Amaral, que é o coordenador do Colégio de Jurados, ele me convidou para participar dessas conversas, vamos dizer assim, de capacitação dos jurados. E eu venho participando já com essa palestra de morfologia aí, sempre tentando ajudar de alguma maneira para se uniformizar critérios e que todos os jurados
trabalhem na mesma direção sempre enquanto se fala em termos de avaliação morfológica, né? Que é tão importante, né, Rodrigo? Nós recebemos inúmeras perguntas, a própria BCC lançou aí uma caixa de perguntas já faz, acho que faz 2 dias. Eu também lancei algumas perguntas no meu Instagram, várias chegaram, eu anotei todas. Não sei se vai dar tempo da gente falar de todos os assuntos, mas também quem está aí nos acompanhando pode nos mandar sua pergunta, a gente vai ficar aí monitorando e tentar responder o pessoal que vai chegando e vai tendo aí os seus questionamentos. Combinado, Rodrigo? Combinado, vamos lá. Como é que tá a tua quarentena antes da gente começar? Ou não tá de quarentena? Tá trabalhando normal? A Estela, assim, nessa época, para nós, inspetores técnicos, vamos dizer, é o auge do nosso serviço a campo, né, das resenhas, principalmente. Então, acaba que esse ambiente nos favorece um pouco em relação ao problema que nós estamos vivendo, né, porque trabalhamos em ambiente com poucas pessoas, aí se trabalha com 2, 3 envolvidos sempre, empregados, cabanheiros e proprietários. Então, não tem aglomeração, não tem ambiente fechado. Reduziu um pouco, sim, reduziu. Tem criadores preferindo por esperar passar o problema, esperar o que vai acontecer, né? Mas dentro do possível e tomando as medidas cabíveis, sanitárias necessárias, a gente está tocando o barco aí no serviço a campo, né? Que bom, tá certo. Eu também sigo, porque eu sigo trabalhando, a gente, principalmente, né, eu, jornalista, a não ser os eventos que a gente não tem como transmitir, né? Eu preciso de uma internet, um celular, um computador, eu consigo trabalhar. Então, também estou produtiva nesse momento de quarentena. Vamos lá, vamos começar, porque temos muitas perguntas. Eu queria começar contigo falando do começo. Inclusive, Rodrigo, eu preciso te dizer o seguinte: não está aparecendo para mim aquela ferramenta que a gente pode recuperar as imagens. Então, tu já sabe que tu vai ter que buscar aí da nossa forma caseira, combinado? Vamos começar do começo. Vamos falar da evolução, né, do biotipo da raça crioula ao longo desses anos. Lá desde 1932, quando foram registrados os primeiros animais, né, quando foi fundada a Associação dos Criadores de Cavalos Crioulos, que mais tarde veio se tornar brasileira, até os dias atuais. E lá no meio do caminho, lá na década de 1970, a gente teve ali a introdução do sangue chileno. Isso também foi um divisor de águas nesse sentido de mudança de biotipo? Com certeza, Estela. Eu considero 2 momentos, que nós, até os anos 70, nós tínhamos um biotipo de cavalo, morfologicamente falando, e a partir dos anos 70, por 2 adventos, um que tu já falaste, que foi a entrada dos primeiros chilenos, e o segundo, que nós vamos falar posteriormente, que foi o início da regulamentação e consolidação das provas do freio, né? Então, até os anos 70, nós tínhamos um cavalo exclusivamente para transporte, meio de transporte e ferramenta de trabalho dentro das estâncias, que eram longas jornadas de trabalho, estâncias muito grandes, com áreas de campo muito grandes, caminhos ruins, estradas ruins, que acabavam sendo bastante percorrida no lombo do cavalo. Não tinha essa infinidade de utilidades que nós temos hoje do nosso cavalo, né? A BCC hoje tem 14 ou 15 modalidades diferentes regulamentadas, sejam elas provas de seleção ou provas esportivas. Então, nós não tínhamos essa conotação esportiva e de seleção tão apurada que nós temos hoje. E como é que era esse cavalo morfologicamente, Estela, né? Até os anos 70? Era um cavalo de selo racial importante, marcado, muito se via o selo racial bastante evidente nesses animais, mas principalmente mais com um marcado desequilíbrio na relação anterior-posterior, principalmente. Eles tinham pouco volume de posterior, garupas com menor volume, com pouco relevo muscular, pescoço um pouco mais pesado, mais carregado, e também com pouca inclinação de paleta e com pouco volume de paleta. Isso fazia com que eles tivessem esse desequilíbrio na relação posterior, ou seja, um anterior mais pesado que o seu posterior. Então, esse basicamente era o cavalo dessa época. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui na minha imagem esse animal. Sangue uruguaio grandense, alguma coisa de sangue argentino também? Exatamente. Vamos dizer que a nossa base ela foi formada por todos esses sangues, né? Então, nós tínhamos aqui
pescoço um pouco mais pesado, uma paleta menor, um pouco mais reta, né? Pouco volume de Uhum. posterior, principalmente volume aqui na perna, tamanho de posterior mais reduzido, que dava esse desequilíbrio na relação anterior-posterior. Um cavalo pesado de frente, com pouco volume de garupa. Isso acabava conferindo a esse cavalo essa silhueta aqui um pouco mais quadrada, tá? Coloca aí na tela que a gente não está conseguindo visualizar. Vamos lá. Agora sim? Aí, agora sim. Uhum. Tá? Então, esse pouco volume, resumindo, esse pouco volume de garupa, pouco tamanho de garupa, garupa menos extensa, com pouco volume muscular, principalmente na parte superior descida da perna, em contrapartida com uma frente um pouco mais pesada, pescoço mais pesado, pouco volume de paleta, uma paleta menos inclinada, conferia esse nosso cavalo essa silhueta que tendia ao quadrado. Tá? Ou seja, era uma ilusão de ótica, na verdade, né? Essa questão do cavalo quadrado, cavalo retangular que a gente fala tanto, né? Até os anos 70, isso era conferido ao nosso cavalo exatamente por isso, por ter menos volume de posterior e uma frente mais pesada, um pescoço que saía um pouco mais baixo na base do peito, mais apoiado embaixo na base do peito, e uma paleta menos inclinada e menor volume de paleta. Então acabava dando esse desequilíbrio e essa tendência ao quadrado. Tá? A partir daí, já entrando um pouco na evolução, né? Nos anos 70 começaram a entrar os primeiros cavalos vindos do Chile. Tá? E esses cavalos, eles já tinham uma frente um pouco mais leve, um pescoço um pouco mais lançado e principalmente um maior volume de posterior, de garupa. Garupas mais extensas, com maior relevo muscular, com uma perna, uma descida de perna mais forte, mais marcada. Tá? Então, esses cavalos usados sobre as nossas éguas que nós tínhamos aqui, começou a dar uma heterose, um vigor híbrido aí, que nós começamos aí, a partir disso aí, a mudar um pouco esse biotipo, essa morfologia do nosso cavalo. Que mudou bem mais quando começou, de fato, o freio de ouro, que é a nossa grande ferramenta de seleção da raça. Exatamente. Paralelo a isso, no início dos anos 80, nós começamos ali a desenvolver os primeiros movimentos das provas do freio e a regulamentar essas provas do freio. E o que se via com esses cavalos que participavam dessas provas? Que os animais com maior força no posterior, com maior potência no posterior e frente mais leve, que conseguiam flutuar essa frente nos seus movimentos, esses animais conseguiam ter maior sucesso nessas provas do freio. E eram os animais que acabavam chegando e ganhando e tendo desempenho. E como Rodrigo, está oscilando o teu áudio. Seleção integral. Me escuta agora? Estou te ouvindo. Tá. Não, então, como a prova do freio, o regulamento preconiza a seleção integral, ou seja, morfologia sempre paralela à função, e isso é uma coisa que é muito forte dentro do freio, esse regulamento começou a forjar um outro tipo de cavalo. Ou seja, um cavalo de frente mais leve, com posterior mais forte, tá? Que tinha muito mais facilidade de contornar um fardo de ferro na figura, tinha muito mais facilidade de movimento lateral numa mangueira, numa retomada na prova de campo. Então, esses animais com essas características morfológicas começaram a transitar com maior sucesso nas provas do freio. Tá? Então, deixa eu ver com o pessoal aqui, o pessoal que está nos acompanhando, vocês estão conseguindo ouvir bem lá das vezes, mas eu estou conseguindo compreender o que ele fala. Só quero saber de vocês aí. Pode seguir, Rodrigo. Ó, o pessoal está fazendo que firme, que está tudo certo. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, Estela, nós partimos daquele cavalo com pouco volume de garupa, com o pescoço um pouco mais pesado e com pouco volume de paleta, paleta menos inclinada, que dava aquela silhueta quadrada, para chegarmos nesse biotipo aqui. Cavalo com garupa extremamente estendida, perna potente, com força na perna, relevo muscular marcado na perna, paleta mais inclinada, com maior tamanho de paleta, maior volume de paleta. Isso acaba jogando a saída do pescoço mais para cima, dando uma saída mais leve na base do pescoço, tá? E isso, consequentemente, acabou conferindo essa silhueta retangular ao nosso cavalo, tá? Então, é muito importante. Nós partimos daquele cavalo de silhueta quadrada, mas muito em função de pouco volume de garupa e paleta menos inclinada, para chegarmos nesse biotipo aqui, que é o cavalo que hoje nós estamos avaliando e
e vendo aí constantemente nas nossas pistas. Muito bem. Esse exemplar aí que tu está mostrando? Esse cavalo é o Shark Leopardo, um cavalo Tá, argentino. né? Foi grande campeão de Palermo e morreu precocemente. É um cavalo que, em determinado momento, se tinha como dos exemplares mais lindos da raça, né? E para muitos até hoje é o cavalo morfologicamente mais bonito que se viu, mais Sim. próximo do ideal da raça, né? Claro que ele só foi submetido à avaliação de exposições morfológicas, nunca passou pelo crivo das pistas funcionais, onde teria sido atribuído uma nota para ele, né? Então, mas Exatamente. era um cavalo realmente diferenciado. Eu queria seguir nessa questão do cavalo quadrado, cavalo retangular, né? Acho que tu já conseguiste explicar por que o cavalo crioulo hoje ele é considerado mais comprido, né, entre aspas, do que no passado, que na verdade não tem a ver com o comprimento do lombo, né? Mas eu queria saber de ti, se o cavalo comprido demais. Ele pode ter problemas no freio de ouro, Rodrigo. Agora a gente está vendo aí uma Tá bem, tá tri moda. grande campeã da Sprinter, sendo que 2 grandes campeonatos tu deste para ela, né? Verdade, 2007 e 2012. Então, Estamos falando voltando do Oraca do Capiru. Eu queria voltando ao saber se o cavalo comprido demais pode ter problemas no freio, Rodrigo. não só no freio, mas em toda e qualquer modalidade de equitação, os excessos a gente tem que ter muito cuidado, né? Tanto o excessivamente comprido quanto o excessivamente curto. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio nas linhas do nosso cavalo, né? Então, Sim. aqui temos uma comprovação de que se nós pegarmos esse animal que é retangular e dividimos o corpo dele em 3 partes, esse retângulo em 3 partes, nós teremos três partes do corpo dele praticamente iguais. E não significa que a maior parte do retângulo seja o lombo, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso cavalo pode ser retangular sem a necessidade de espicharmos lombo. Ele pode ser retangular por um maior volume de paleta, por uma paleta mais inclinada, por um maior volume de posterior, por uma garupa mais estendida e não necessariamente por lombo comprido. Tá? E isso é uma coisa que hoje está bem vigente nas nossas discussões, porque a gente acaba escutando nas avaliações morfológicas, né, que a retangularidade do comprimento, que tem que ser retangular, que tem que ser comprido, e de certa maneira há uma confusão que o comprido, que o retangular precisa ser de lombo comprido, quando na prática isso se sabe que não tá, uma coisa não está associada à outra. Pode ter cavalo retangular com o lombo equilibrado, sem ser excessivamente comprido. E aqui outra coisa importante, ó, se nós formos para a equitação clássica, ela sempre vai nos remeter, sempre vai nos dizer que os cavalos mais habilidosos, funcionalmente, são os animais que têm o corpo no formato de um trapézio, que é isso aqui, ó. Ou seja, animais de lombo um pouco mais curto e rasgados por baixo, que é essa distância aqui, ó. Tá? Então, o animal mais habilidoso, teoricamente, para a equitação clássica, seria o animal que tem esse formato de corpo. Então, isso mais uma comprovação de que nós não precisamos espichar lombo para ter cavalo retangular. Perfeito. Eu vi ali que tu colocaste tipicidade. Eu acho que é importante que a gente fale dessas características, né? Quais são as principais características avaliadas na raça? A gente sabe que selo racial acima de tudo, né, Rodrigo? Mas depois disso, o que se busca? Quais são as características? Se tem uma ordem de hierarquia, vamos dizer assim, nessas características. Assim, Stella, acho que a gente sempre tem que considerar que a nossa análise morfológica ela tem que ser sustentada em 4 pontos. Tá? Como se nós estivéssemos construindo um prédio que as 4 vigas de sustentação desse prédio, o selo racial, linha superior, aprumos, angulações e o equilíbrio. Tá? Por que o selo racial? É o ponto de partida. Eu acho que toda a nossa análise ela passa a se comprometer quando nós olhamos para aquele cavalo, principalmente para a cabeça, que é o que acaba nos traduzindo mais pureza ou impureza racial.
se esse cavalo nos dá dúvida de que ele é crioulo ou não. Não basta ele ter uma garupa maravilhosa, uma paleta bem inclinada, se nós olhamos para ele, que raça ele é. Então, para mim, esse é o ponto de partida, é o selo racial bem definido. Tá? Linha superior e aprumos. Por quê? Porque nós temos um cavalo que, fundamentalmente, para trabalho, para esporte, para ser encilhado, que tem que aguentar um fim de semana inteiro laçando, ou um fim de semana inteiro de freio de ouro, ou uma cavalgada, ou uma marcha de resistência. E se esse cavalo não tiver uma boa qualidade de linha superior de cruzes, dorso, lombo, rins, e uma boa base de sustentação de aprumos bem corretos, membros bem apoiados, bem alinhados, boas angulações, esse cavalo não vai conseguir transitar com sucesso e principalmente com durabilidade, com vida útil na sua carreira esportiva. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Está bem sustentado nos seus aprumos. Muita gente diz que o cavalo começa a ser olhado de baixo para cima, né? Eu, de certa maneira, concordo bastante com isso. E o quarto ponto de sustentação, que seria o equilíbrio, que, na verdade, é o que resume todas essas correções e essas incorreções, né? Porque eles sempre nos perguntam qual é o cavalo mais correto morfologicamente? É o cavalo mais equilibrado. E o cavalo mais incorreto, ele passa a ter um grau de desequilíbrio maior entre todas as suas partes. Então, é muito importante que a gente tenha bem claro esses 4 pontos de sustentação da nossa análise, né? Selo racial, linha superior a prumos, angulações e o equilíbrio, tá? A nossa análise morfológica tem que estar bem sustentada em cima disso aí. Muito bem, eu quero partir já em seguida para as nossas perguntas dos internautas. Ah, eu quero fazer uma moral aqui com a Comissão Jovem. Não veio cerveja, tá? Para ti chegou o cooler de cerveja, Rodrigo? Aqui não, tem que ser água mesmo. Tocou meu interfone aqui agora, eu tô achando que é isso, viu? Então busca, porque aqui não, aqui vamos seguir na aguinha, com gás. E aí a canequinha da Comissão Jovem da BCC. Mas então, nesse sentido das características, eu queria saber também de ti, eu acho que sim, o julgamento ele depende também do gosto pessoal do jurado, né? Principalmente hoje, que a gente tem filas cada vez mais parelhas, é tão difícil aí o julgamento, né? Essa questão do gosto pessoal eu sempre coloco nas minhas conversas sobre morfologia, que tem que ter, não tem como tu não botar o teu gosto pessoal, seja avaliando cavalo, seja construindo um prédio, decorando uma casa, sempre vai ter. Só que a gente tem que ter muito cuidado, que eu considero assim, do 100% da nossa avaliação, para mim o gosto pessoal não pode exceder 10%. Os outros 90% são padrões que estão escritos no nosso estándar racial e que nós temos que tentar ser o mais fiel possível a esses padrões. Tá? Então, o que eu considero? Tamanho, volume do cavalo, isso perfeitamente se enquadra no gosto pessoal. Pelagem, talvez eu possa preferir animais, me entra com mais facilidade no meu olho animais de pelagem mais escura para outro jurado de pelagem mais clara e acho perfeitamente aceitável. Perfil de cabeça, por exemplo, que o nosso estándar racial aceita o perfil retilíneo, que é o chanfro ali, ou a cabeça levemente acarneirada, por exemplo, que está aceita no nosso estándar racial. Isso são duas questões que se enquadram perfeitamente no gosto pessoal. A gente tem que ter muito cuidado para não super penalizar uma cabeça acarneirada, que é aquela do chanfro levemente subconvexo, né? Que aquilo está aceito no nosso estándar racial. Então, para mim, o gosto pessoal entra nesses detalhes. O resto é padrão racial que está escrito. Eu não posso botar para frente e premiar um animal que tenha problema de aprumo porque eu não me importo com aprumo. Não, está errado. Está descrito ali que o nosso cavalo tem que ser bem aprumado. Eu não posso fechar os olhos para isso. Eu não posso dizer que no meu gosto pessoal eu não dou bola para aprumo. Eu considero isso um erro de avaliação e não gosto pessoal. Tá? Então, eu acho. Falhou teu áudio. Me escuta agora? Rodrigo. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Então, para concluir a questão do gosto pessoal, que a gente tem que ter um pouco de cuidado de separar o que é padrão do que é gosto pessoal. E que, para mim, o gosto pessoal não pode exceder 10% da nossa avaliação. Os outros 90% são coisas que estão escritas no nosso estándar e que a gente tem que seguir.
Perfeito. Rodrigo, vamos começar aqui com as perguntas. Eu tenho uma pergunta do Spolavori, que é nosso fotógrafo talentoso, fotógrafo da raça. E é uma Criador na pergunta. Oi? Criador na Barra do Ribeiro. Teu vizinho aí, né? É, Ele faz uma pergunta muito semelhante à do Ezequiel Turra. Ele pergunta qual o defeito morfológico que tem mais peso para o Rodrigo, que poderia tirar da ponta e colocar na cola da fila. E o Ezequiel Turra também faz uma pergunta, o que é considerado grave em animais de pista? São duas perguntas meio semelhantes, né? sim, sim. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Fernando. A pergunta de vocês vem de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Dos 4 pontos de sustentação da nossa análise. Acho que nenhum defeito é tão grave. Não vamos ser tão radical assim, Fernando, de tirar da ponta e botar na cola. Acho que as coisas têm um Não pode equilíbrio. acontecer. Mas exatamente Enquanto isso, a gente vai vendo aqui, tem muitos recados. Obrigada pela participação de todos vocês. Voltou melhor ainda agora. Zaha. Tá. Tu estavas respondendo, então, ao questionamento, né? Exato, do Fernando e do Ezequiel, que eles queriam saber quais são os defeitos que tirariam o cavalo da ponta da fila e botaria para trás. Pra cola. Exatamente. Eu acho que isso acaba caindo, vem de encontro aos 4 pontos que eu falei anteriormente, né? Que é selo racial, linha superior a prumos, angulações e o equilíbrio. Acho que os defeitos situados nesses 4 pontos, identificados nesses 4 pontos, começam a comprometer a nossa análise e a partir daí esse cavalo tem que ser penalizado de alguma maneira dentro da fila, sempre comparando com os outros animais que ele tá na fila e com os defeitos dos outros animais também, né? Exatamente. O Ezequiel também mandou mais uma pergunta. Quando for comprar um animal para morfologia, o que tem que prestar mais atenção? Tá me Ezequiel, ouvindo, Gabi? tô te ouvindo. O pessoal também? Todo mundo? É que eu achei que deu uma. Não, eu te escuto perfeito, para mim tá perfeito. Tá Tá. bom. Então, Ezequiel, assim, ó, eu acho que quando tu vai comprar, quando tu vai entrar na raça, acho que a primeira coisa é te assessorar bem, tá? Buscar, principalmente os inspetores técnicos que estão aí para esse tipo de serviço, né? Tu tem que saber exatamente para que finalidade tu quer esse cavalo, né? E a partir daí sair a buscar. Hoje a gente tem uma gama enorme aí de sangue, de genética disponível dentro da raça e que se consegue montar uma boa cabanha, um bom criatório aí com um nível muito bem assessorado e bem direcionado e principalmente sabendo o que quer para o seu criatório, isso é importante, consegue montar um bom nível de animais hoje na nossa raça. Vamos aproveitar uma pergunta que chega agora, nesse momento, Cabunha do Tirol. O estándar racial diz que a garupa deve ser levemente inclinada. Este levemente pode ter interpretações diferentes. Gostaria da opinião do Rodrigo sobre este aspecto. Cabanha Tirol, né? O André Scherer, de Harmonia. Exato. André, tu tocou aí num que para mim, junto com a questão da retangularidade, é outro ponto hoje bastante discutido, porque, como tu bem dissesse, isso está bem claro no nosso estándar racial. Está escrito que a garupa do cavalo crioulo tem que ser levemente inclinada. Tá? Então, nem excessivamente, eu estou buscando aqui a imagem para nós chegarmos lá. Então, nem excessivamente inclinada e nem excessivamente reta ou plana, como a gente tem escutado como virtude em alguns comentários de alguns julgamentos. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são as coisas objetivas do nosso estándar. A garupa levemente inclinada. Estou chegando aqui para ver se a gente chega na imagem das garupas, do ângulo de garupa aqui. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para o Arthur Amaral, está nos acompanhando, teu colega também, Daniel Rossato Costa, Abraço. Rafael Rep. Eu não sei se está claro. Vamos lá. Uma garupa levemente inclinada. Tá bem, os comentários estão bem em cima. Se tu puder trazer um pouquinho para tua esquerda. Ai, um pouquinho agora. Acho que aí o pessoal está conseguindo
Tá Tá. conseguindo visualizar? Acho que O sim. importante é visualizar Aí. essa linha superior da garupa aqui, ó, isso é levemente inclinada, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com essa garupa, tá? Que ela é isso aqui, tá? Não tem grau de inclinação nenhum, ela é reta, ela parte das cruzes, a inserção da cola como uma linha reta. Esse animal não define as partes da linha superior e muito menos tem esse grau leve de inclinação. Então a gente tem que ter cuidado porque isso hoje em dia está sendo confundido com virtude e está sendo premiado. Essa garupa plana aí que a gente escuta falar, ou nós temos que mudar o nosso estándar racial, ou nós temos que começar a ter cuidado com esse tipo de avaliação aí. E aqui a contrapartida. A garupa excessivamente inclinada, né? Esse seria um grau de inclinação excessivo. Então não se quer nenhum dos extremos. Se quer uma garupa levemente inclinada, como esse animal aqui. Tá? Não sei se eu fui claro para o André. Então, isso é uma das coisas hoje que está sendo bastante discutida hoje, a questão da inclinação da garupa. Porque isso está muito objetivo no nosso estándar racial. Bem como o André disse, ali está escrito que ela é levemente inclinada. Se a gente quer a garupa horizontal, esse animal com toda essa linha superior rígida, como se fosse isso aqui, que ele parte das cruzes na inserção da cola como uma coisa rígida, ele tem extrema dificuldade de dobrar essa coluna para se reunir e trabalhar. Tá? Se mandar perguntar para 100 ginetes, 99,9 vai responder que prefere trabalhar o cavalo de garupa excessivamente inclinada do que o de garupa excessivamente plana. Porque esse de excessivamente inclinado, ele bota o posterior embaixo do corpo e trabalha. O outro tem muita E a outra dificuldade. não tem que fazer. É óbvio que a gente tem que eliminar os dois extremos, né? A gente tem que trabalhar voltando ao equilíbrio, ao cavalo de garupa levemente inclinada e que defina também as partes da linha superior. Não pode ter uma linha superior que vai das cruzes, da inserção da cola, como uma coisa rígida que não se identifica as partes da linha superior. Tá? Acho que está bem respondido aí para a cabanha do Tirol. Vamos seguir com as nossas perguntas, que tem muitas, e a gente já passou de meia hora, eu não acredito, corre o tempo. Boa. Vamos lá. Rafael Deben nos pergunta sobre aprumos, né? Tu já falaste um pouquinho dos aprumos. Quais os aprumos ideais? Rafael, o que se preconiza em termos de aprumos é que a mesma distância que os membros partem, falando, por exemplo, de membros anteriores, a mesma distância que esses membros partem da base do peito, eles têm que tocar o solo. Tá? Quaisquer desvio para dentro ou para fora tem que ser identificado e penalizado. E nos membros posteriores, nas patas, também. Os aprumos a gente avalia com o cavalo parado, em estação, e depois em movimento. E esse grau de alinhamento que ele tem parado tem que se refletir no movimento. Às vezes, parado, a gente já consegue identificar algum desvio que acaba quando ele se movimenta, isso se evidenciando. Tá? Além da vista frontal e posterior, tem a vista lateral dos aprumos também. Nos anteriores, aí, um defeito importante, que é aquele animal, o transcurvo, que ele acaba tendo a curva do joelho para trás do corpo, né? Isso é um tipo de problema que está bastante evidente hoje na nossa raça, a questão do transcurvo. E hoje se tem, de certa forma, convencionado que quanto mais para cima o desvio, mais grave é. Então, um desvio de boleto, ele passa a ser mais grave que um desvio de casco, e um desvio lá em cima no joelho ou nos jarretes, ele passa a ser mais grave que desvios de boleta de casco. Tá? Isso está Ainda bem, bem grave. bem convencionado. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Em estação, né? Estação. Então, aquilo que eu disse, ó, a mesma distância que esses membros partem da base do peito, eles têm que tocar o chão. Tá? Desvio de joelho, boleta e casco, a gente tem que identificar. Aqui atrás a mesma coisa. Jarrete, boleta e casco na mesma distância, tá? Paralelos, tá? Um cavalo em estação perfeitamente bem alinhado. Esse grau de alinhamento, obviamente, que tem que se refletir quando ele caminha. A gente quer cavalo para se movimentar, né? Então, e a gente se constata na prática que os aprumos hoje
são decisivos, né? São decisivos em todas as nossas modalidades, né? Para o sucesso desse animal dentro da modalidade e, como eu disse anteriormente, principalmente para a vida útil dele como cavalo de esporte, como cavalo atleta, né? Para a longevidade dele. O cavalo que não tiver boa base, ele não vai longe. Infelizmente, ele não vai longe. Não vai, né? Quero mandar um abraço também, um beijo para as mulheres que estão nos acompanhando. Eu vi que a Daniela Cantarelli está aí já de olho na nossa live, Carolina Zagonel. O pessoal tá aqui que está recebendo uma grande aula, eu não tinha dúvida nenhuma, né? Da aula que a gente teria com o Rodrigo Pi. Vamos seguir, Rodrigo, tem muita pergunta. Vamos lá. Não chegou aí a cervejinha? Ih, ficaste mudo de novo. Será que vamos ter que refazer a conexão? Vou te tirar e vou te chamar de novo. Vou chamar o Rodrigo novamente. E não. Aqui. Adicionar. Vamos ver. Vocês me ouvem bem, né? É só o problema de áudio com ele que acontece às vezes, correto? Oi, Mais uma Estela. vez. Tá ótimo. Vamos lá, vamos seguir, porque já temos aí quase 40 minutos de live. Vamos falar sobre as angulações. Muitas perguntas sobre angulações, tá? O Santo Vega pediu para aprofundar o assunto sobre angulações. O Arthur Severo Zago também agora um dos novos jurados, né? Falar mais sobre angulações, como elas influenciam nos movimentos dos cavalos. Marcelo Oliveira Cunha também gostaria de saber mais sobre angulações de pata. Tudo contigo? Tá, assim, ó. As angulações que a gente avalia é a angulação de paleta, tá? Os jarretes ou garrões, a questão de nomenclatura. A garupa, que nós já falamos anteriormente, acho que até está talvez respondida a pergunta em termos de angulação de garupa, né? Que ela tem que ser levemente inclinada. E a quartela, tá? Então, em termos de ângulo de paleta, tá? Se nós... Aqui, vou ver se conseguimos visualizar a nossa foto aí, Estela. Vamos lá. Dá para ver, sim. Tá, beleza. Talvez Um pouquinho escuro, mas dá para ver bem a angulação. Tá. Então, a paleta do nosso cavalo está aqui, e o ângulo que a gente avalia é a escápula, e aqui está o húmero. É esse ângulo articular aqui, o escápulo humeral. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais inclinada for essa paleta aqui, mais fecha o ângulo articular, maior vai ser a capacidade desse cavalo estender esse membro, né? Porque ele vai formar tipo uma mola propulsora. Ele vai encolher aqui e ele vai aumentar a capacidade de estender e de avançar. Essa paleta, diminuindo a inclinação, ela se tornando uma paleta reta aqui, esse ângulo articular ele vai para trás, vai abrir o ângulo articular e esse cavalo vai perder a capacidade de estender esse membro. Tá? Então, o que ele vai ter que fazer? Para compensar, ele vai ter que acelerar o movimento dele. E acelerando o movimento, ele se torna incômodo. Tá? Então, a paleta está diretamente relacionada à progressão e comodidade dos andares do nosso cavalo. Tá? Então, por ser uma posição anatômica junto ao corpo e coberta aqui por um grande grupo de musculatura, ela é a mais difícil da gente visualizar e entender. Então, se a gente não tem um pouco de noção de anatomia, e aqui nos deixa bem claro esse slide, tem um pouco de dificuldade de entender a questão da angulação da paleta. Na prática, uma coisa que nos dá indício é essa passagem do pescoço para a paleta tem que ter um degrau bem marcado aqui, ó, tá? Às vezes tem cavalo que passa batido aqui do pescoço para a paleta, isso nos dá indício que ele não tem um bom ângulo de paleta, que a paleta seja reta aqui. Então, quanto mais angulada a paleta, mais aumenta esse degrau aqui do pescoço para a paleta. E, normalmente, esses cavalos bem angulados de paleta, eles vão ter boa amplitude de peito e o maior reflexo da boa angulação é a capacidade dele estender esse membro e avançar e progredir. Tá? Aí entra na questão da pergunta que o próprio Arthur fez, né? Sobre como elas influenciam nos movimentos dos cavalos. Exatamente. Aqui a gente falando um pouquinho dos garrões ou dos jarretes, que estão diretamente relacionados ao ângulo do jarrete. O jarrete é essa estrutura aqui, tá? O garrão. O ângulo que a gente avalia é esse, né? E ele está diretamente relacionado ao apoio do cavalo nos posteriores
e a consequente impulsão, o empurrão, vamos dizer assim, desse corpo para frente, com o posterior entrando com facilidade embaixo do corpo. Tá? Então, quanto melhor angulado for esse cavalo, mais facilidade ele vai ter para colocar o posterior embaixo do corpo e trabalhar apoiado e de empurrar o corpo para frente posteriormente. Tá? Então, o ângulo articular é esse aqui. Tá? Então, Perfeito. aqui um cavalo de ângulo reto, né? Ele praticamente tem um ângulo de 180 graus aqui, tá? Seria uma pata reta que a gente fala. Aqui, por exemplo, um cavalo de garrão excessivamente angulado e atrasado. O que é o garrão atrasado? É quando o bico do jarrete está sempre atrás da linha da perna, tá? O cavalo correto de jarrete, o bico do garrão aqui, o bico do jarrete tem que ser sempre na linha da perna. Tá? O cavalo que tem tendência a atrasar, ele vai parar atrás da linha da perna. Que é esse aqui, ó. Olha aqui onde é que está o bico do jarrete dele em relação à linha da perna. Lá atrás. Tá? Esse é o cavalo que ele é excessivamente angulado e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Às vezes se supervaloriza esse excesso de ângulo, mas ele é tão prejudicial quanto o cavalo reto. Esse cavalo com essa pata excessivamente angulada, que joga o jarrete para trás da linha da perna, ele tem muita dificuldade de colocar esse posterior embaixo do corpo e trabalhar apoiado no posterior. Tá? Então, esse seria Rodrigo, o ângulo. perdão. Tem uma pergunta aqui que chega, acho que só para a gente aproveitar o gancho, tá? O André faz Giostri. Desculpa se eu pronunciei errado, tá, André? Como analisar esses ângulos em cavalos com grande relevo muscular? O relevo muscular ele pode te atrapalhar um pouco, vamos dizer assim, no ângulo da paleta, né? Porque, como eu disse, a posição anatômica dela ela está presa ao corpo, junto ao corpo e coberta por um grande grupo de musculatura e a inclinação da garupa, o ângulo da garupa também, né? Mas eu não vejo como o excesso de musculatura influenciar nisso, porque depois que a gente consegue identificar de forma anatômica, vamos dizer, ter uma visão de raio-x do osso da paleta, por exemplo, onde é que ela articula, o grupo muscular acaba não nos influenciando na nossa avaliação. Tá? É uma questão de identificar ali a anatomia do cavalo e aí a musculatura, ela passa a não influenciar. Perfeito. Um abraço para o Fernando Gonzalez, médico veterinário também, que está nos acompanhando. Está fazendo um lindo trabalho lá na página do Face do Freio do Proprietário. Fez várias lives, né? Está fazendo todas as semanas. Eu participei de uma, inclusive, foi muito legal. Um abraço para o Fernando. Tem mais pergunta aqui. O José Carvalho, que inclusive é do Freio do Proprietário, que é uma figura sensacional, ele nos manda duas perguntas. Desvios de aprumos nos potros se corrigem naturalmente, Rodrigo? É válido corrigir com casqueamento? É a primeira pergunta dele. A questão dos aprumos, de correção de aprumos nos potros, a gente tem mais ou menos duas linhas bem definidas dentro da equinocultura em geral, né? Não é só no crioulo. Tem gente que defende que não se deve fazer nada, tá? Que tem que procurar acasalar a égua bem aprumada com o cavalo, com o garanhão bem aprumado e tentar tirar um potrinho bem aprumado, que seria, teoricamente, o ideal, né? E a questão das pessoas que defendem as correções. A gente tem que ter muito cuidado em relação às correções. Eu acho que correções leves podem ser feitas, tá? Mas a gente tem que ter bem claro que a gente está corrigindo o indivíduo, né? Tu não está corrigindo o DNA dele. Então, esse indivíduo que ele te apresentou esse problema, tu não vai poder depois tem que ter a consciência de não usar ele como depois um futuro melhorador de aprumos, porque ele foi corrigido, aquilo não é da genética dele, tá? Então, só que hoje, em contrapartida, a ânsia pela competição e pela competitividade acaba nos levando a alguns excessos em termos de correção, que daí eu particularmente sou contra. Às vezes tu fazer uma cirurgia num membro de um animal que tem um defeito grave para tu confortar ele, ter uma vida, prolongar a vida útil dele, é uma coisa. Agora, tu fazer uma cirurgia para corrigir, para melhorar a competitividade dele dentro da pista, aí eu sou totalmente contra. Então, a gente tem que ter muito bom senso e muito cuidado na questão do casqueamento dos potros jovens. E se sabe que quanto mais jovem corrigir, melhor é o resultado, porque tu está moldando o osso ainda, né? E ele aproveita também e faz a pergunta, né? Com que idade o potro define a conformação? A nossa raça não é uma raça precoce,
tá? Para efeito de categoria de exposição, eles são podres até os 2 anos e meio. Mas se sabe que o crioulo até, claro que o pico de crescimento vai até os 3 anos e meio, depois começa a parar e a diminuir esse crescimento, essa formação óssea dele. Então, enquanto ele está em formação fisiológica e morfológica, consequentemente vai seguir se moldando, né? É óbvio que o pico da mudança de conformação dele vai até os 2 anos e meio, 3 anos, tá? A partir daí, essas mudanças começam a ser mais lentas. Então, as mudanças mais brutas, mais rápidas, que a gente consegue evidenciar de forma mais rápida, vamos dizer que até os 3 anos. Tá? A partir daí, as mudanças são mais lentas e mais perto dos 4, 5 anos, quase que inexistentes. Perfeito. Tá aí, eu acho que respondidas as perguntas do seu Carvalho. Tem o Erasmo Lucchesi. Na verdade, já falaste um pouco, mas ele quer que fale um pouco mais sobre linha superior. Heraldinho de Caxias. Abraço, Heraldo. Erasmo. Hã? Não é Heraldo Lucchesi? Não é o Heraldo, não. Não. Ah, não. Então. Erasmo. Erasmo, então, vamos lá. O que a gente busca em termos de linha superior? Estou chegando no slide aqui para ficar mais claro. Primeiro, que a gente tem que identificar as partes da linha superior, tá? Que é cruzes, dorso, lombo, rim, garupa e inserção da cola. Essas são todas as partes da linha superior, tá? Vou buscar o slide aqui, 1 minuto, vamos chegar nele. Então, Heraldo, primeira coisa é que se identifique essas partes. O segundo ponto, em termos de linha superior, é que haja transições suaves entre essas partes. Tá? A gente tem que identificar as cruzes, a gente tem que identificar o dorso, o lombo, o rim, a garupa, mas de forma suave, passagem suave. Não pode ser aquela linha superior reta, como eu falei anteriormente, que a gente não consegue definir nada, e tampouco uma linha superior excessivamente marcada, né? Que marque de forma demasiada as cruzes, ou que marque de forma demasiada o dorso, o lombo, o rim, garupa. Tá? Então, identificar as partes, transições suaves dessas partes, e outra coisa muito importante, cobertura muscular na linha superior. Tá? Isso é muito importante para um cavalo de trabalho, um cavalo que a gente usa para ser encilhado, tá? E para aguentar a questão da competição e da competitividade. Então tá aqui, ó. Dá para ver aí? Dá para ver sim. Aqui a gente identificar as partes, né? As cruzes, o dorso, o lombo, rim, garupa e inserção da cola. Tá? A gente tem que visualizar todas essas partes. Essas transições entre essas partes tem que ser suave, não pode destacar demais as cruzes, não pode ceder demais o lombo, não pode marcar demais o rim aqui, como a gente tem. A inserção da cola tem que ser uma terminação suave da linha superior, tá? E também não pode ser aquela linha superior excessivamente reta aqui, que não define as partes, né? Então, importante, definir as partes, transições suaves e boa cobertura muscular desde as cruzes até a inserção da cola. Isso é o que se busca em termos de linha superior. De linha superior. Meu Deus, a gente tem muitas perguntas ainda, a gente não está dando conta, mas de repente a gente vai conseguir fazer outras lives com o Rodrigo também para a gente conseguir responder a todas. Vamos lá, Thiago Gottenheimer. Acho que é assim que se fala. Os troncos menores, machos e fêmeas, né? Não fazem andadura em passaporte, mas na Expo Inter sim. Por quê? Tiago, o que acaba acontecendo? Que às vezes no passaporte, esse animal está recém-domado, ou um passaporte até tem categorias de hipotranco que se aceita cabresto ainda, né? Na Expo Inter não. Então, o que acontece é que nos passaportes os animais estão começando o trabalho, começando a ser montados, estão sendo preparados para a morfologia, talvez até com pouco trabalho encilhado. E aí lá no Expo Inter, quando já é final de agosto, início de setembro, os animais já têm um pouco mais de trabalho montado, né? Já estão com a doma um pouco mais adiantada e acabam, de certa maneira, naturalmente melhorando essa definição e essa qualificação das andaduras na apresentação morfológica. Rodrigo, a gente tem menos de 10 minutos, eu queria também fazer umas perguntas para ti. Porque, assim, muitos têm dificuldade de chegar a uma nota morfológica, né? E tu criaste uma fórmula. Tens uma fórmula aí com uma pontuação específica das principais características da raça. Como é que funciona essa matemática?
Estela, assim, ó, ao longo desses 2007, são 13, 14 anos desse curso, a pergunta sempre o curso sempre... Falhou o áudio. Tá me escutando? Vamos aguardar. Me escuta agora? Deixa eu ver. Sim. Então tá. Então, chegava na prática do curso, sempre vinha como é que a pergunta de como que o jurado chegava no 7,5, chegava no 8, por que não era 6,9, por que era 6,85. E eu confesso que, de certa maneira, em muitos momentos eu me via em saia justa para explicar isso, para fazer com que as pessoas do curso, que eram, na grande maioria, pessoas leigas, que não tinham experiência de julgamento, entendesse isso. Então, o que eu fiz ao longo do tempo? Eu peguei e dividi esse cavalo em partes, tá? Eu dividi em partes que ficasse mais fácil da gente poder pontuar cada parte. Não sei se está me escutando e está visualizando. Eu consigo visualizar, só que, claro, quando tem ali os comentários em cima, compromete um pouquinho, mas dá para ver que cabeça equivale a 2 pontos, né? Pescoço, 1 ponto. Pescoço, 1 ponto. Pode falar. Linha superior, 2 pontos. Aprumos, 1,5 ponto. Com o mesmo peso da cabeça. Como? A linha superior também com 2 pontos, mesmo peso da cabeça, vamos dizer assim, né? Exatamente. E equilíbrio também 2 pontos. Aprumos e angulações 1,5 ponto e equilíbrio 2 pontos. Como é que eu cheguei nesses pontos aqui? Muito baseado nos nossos 4 pontos de sustentação da nossa análise, né? Que lá o selo racial, que acaba envolvendo tudo, a linha superior, aprumos, angulações e o equilíbrio. Então, eu acabei dividindo basicamente aqueles 4 pontos de sustentação nisso aqui, e que acaba aqui nos somando os 10 pontos da nossa morfologia. Houve na prática, posso te dizer que houve uma melhora muito grande, sabe? Para o leigo entender a nossa nota morfológica. Fica dividindo assim, as pessoas tiveram desmembrando o cavalo em partes, eles conseguiram enxergar, visualizar e montar melhor a nota morfológica. E acaba que, dessa maneira aqui, ela é muito próxima da maneira com que a gente pontua hoje. Praticamente se chega na mesma nota. Isso tem feito nos cursos, assim. É claro que eu, na minha cabeça, já faço de forma automática, e as pessoas do curso fazem assim. Então, a diferença aqui, para passar de meio ponto, é bem raro, sabe? Então, assim, não tenham isso aqui como a solução mágica para nada. Mas ajuda muito. Mas ajuda muito, principalmente as pessoas mais leigas, assim, que tem um pouco mais de dificuldade de avaliar, de chegar nessa nota. Ajuda bastante. Talvez, futuramente, perfeito, com muitos ajustes aí e amadurecimento, possa ser de alguma maneira, auxiliar aí nos nossos julgamentos, mas ainda é uma coisa que é minha. Perfeito. Bom, tu já mostraste a Oraca do Itapororó. Inclusive, até a Cabanha Itapororó mandou uma pergunta aqui, né? O que ela representa a polícia. Eu queria justamente te perguntar um macho e uma fêmea que tu consideres modelo da raça. Eu acredito que a fêmea seja Oraca, até porque tu deste o primeiro e o segundo grande campeonato para ela. Mas eu quero te ouvir, quero saber se de repente mudou. E por que eles são modelos da raça? Uma fêmea e um macho. Estela, boa pergunta. Acho que a fêmea está respondida, né? Eu acho assim, eu procuro sempre ser muito claro e objetivo nas minhas colocações e muito coerente. A Oaxaca, ela foi grande campeã da Expo Inter, ela ganhou o freio, ela sempre andou na casa do 9 de morfologia. Então, até que apareça outra que faça isso é incontestável e não é o Rodrigo que está dizendo. Ela passou por N avaliações e manteve... Ela chegou a tomar um 10, né? O Chico Bastos deu 10 para ela no bocal. Hoje seria o animal a fêmea mais próxima do ideal, em termos de... E sempre lembrando, morfologia com resultado funcional, né? Isso é importante. Isso é muito importante. O cavalo foi feito para ser montado, não para estar numa prateleira. Boa! Macho, tô curiosa.
macho, assim, eu te disse que assim, o Shark Leopardo, no momento que eu vi ele na Argentina, naquele momento foi o cavalo mais bonito que o macho crioulo que eu vi na minha vida. Só que ele não foi submetido a um crivo de uma avaliação de nota, de uma credenciadora, por exemplo, né? Não se completou o ciclo dele. Então, para ser bem atual, talvez esse cavalo, o mais um magistrado, um cavalo que foi o atual grande campeão da Expo Inter, já saiu melhor exemplar e já saiu em seguida, no ciclo seguinte, que é esse, para a competição funcional, foi avaliado aí em 9,5, né, com 95% de suficiência morfológica. Então, isso é uma comprovação prática, não sou eu que estou achando e isso. E uma média funcional alta também, né? E, além dos 9,5 de cabresto, acho que ele fez 22 e alguma coisa, né? De média. Então, hoje, na prática, é um animal, é o protótipo do macho mais próximo do ideal. Tomara que ele siga essa campanha funcional aí, que confirme toda essa capacidade dele e se torne aí o macho mais próximo do ideal dentro da raça hoje. Então, eu acho que hoje seria a Oraca e atualmente o magistrado. No sentido de perguntas mais pessoais para o jurado. Agora a gente tem uma pergunta da BT Basca. Cabanha Basca, que fez uma linda live também essa semana, mostraram o time de pista, parabéns aí para o time da Basca. O que o Rodrigo valoriza mais em pista? Pergunta Basca. 3 minutos nós temos, Rodrigo. Boa noite, Mariana, Lilinha, Henrique. O Rodrigo valoriza mais as mesmas coisas que vocês valorizam. E todo jurado valoriza, ou que deveria valorizar. Vamos falar só de fêmea, porque de macho eu não posso falar, e vocês sabem bem por quê. Não, assim, tirando a brincadeira, tudo que se falou até agora, acho que ficou bem claro que não só eu valorizo, mas eu acho que a maioria dos jurados procuram valorizar, né? Esses 4 pontos, né? O selo racial, linha superior a prumos, angulações e o equilíbrio. Acho que isso resume, de certa maneira, o nosso cavalo. E o resto vai rechear o nosso bolo, né? Então, eu acho que um cavalo que estiver com isso bem consolidado na sua morfologia, ele vai ser um animal muito próximo num grau máximo de correção. Eu acho que dá para fazer mais uma pergunta aqui. Domingueiro oficial. Quais as características a serem melhoradas na raça no Brasil hoje, Rodrigo? Obrigada, Domingueiro oficial. Obrigado, Domingueiro. Vamos ser bem objetivos. Aprumos e alguns detalhes de requinte de selo racial, como primeiramente orelhas, tamanho de orelha, implantação de orelha, tá? Isso são coisas que a gente perdeu muito e eu considero que está na hora da gente dar uma apertada nesses pontos aí. Tá certo, acho que a gente já pode ir se despedindo, né? Nós temos 1 minutinho. Eu quero agradecer demais ao Rodrigo. Sobraram muitas perguntas, vamos ter que marcar outra. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. Então eu quero que tu te despeça também, já te agradecendo. Em seguida, eu tenho certeza de que todos estaremos juntos novamente, cada um fazendo a sua parte, né, para que a gente volte o quanto antes com os nossos eventos. E acompanhe também o Rodrigo esse ano na Expo Inter, julgando, junto com o Felipe Maciel, a morfologia. Obrigada, Rodrigo. Isso aí, Estela. Eu que agradeço a oportunidade que a BCC, o convite que a BCC me fez, em especial a Francine e a Marina, as meninas da comunicação e marketing da BCC, que foi quem está por trás, está pelos bastidores dessa nossa live hoje, né? E é sempre um prazer estar podendo falar de cavalo crioulo, e principalmente num momento como esse, em que as pessoas necessitando dessa conversa, proximidade dessas informações. Muito obrigado a ti também por conduzir essa conversa, muito bem conduzida, e estou sempre à disposição para esse tipo de Foi um prazer, Rodrigo. Obrigada, e vamos tentar aí fazer próximas lives contigo para a gente ter novas aulas, como sempre. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Eu espero que a gente não tenha sido derrubado ainda. Mas obrigada pela companhia de todos vocês, e voltaremos. Se vocês gostaram aí dessa ideia, a gente volta com novos temas também, tá? Obrigada a todos.
Fiquem com Deus, fiquem em casa se puderem e logo, logo tudo isso vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Obrigada, obrigada, Rodrigo. Valeu. Tchau, tchau.